Olá, colegas municipários, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um programa Sextou Municipário. E hoje a gente traz um tema que vem há uma semana aí ocupando muito os debates, né? E o pessoal está com muita dúvida, que é a ADIM 2135, que foi julgada no último dia 6 pelo STF e que traz mudanças aí na contratação de servidores públicos da administração direta, que ela permite que se contrate por meio de CLT. Então, sendo rapidamente aqui, eu quero cumprimentar e já agradecer ao Rogério Costa, né, hoje representando o presidente Chicão, né, também vem trazer aí a visão dele sobre essa ADI, e o doutor Daniel von Reindorf, é isso, né, doutor? Isso, von Hohendorf. Isso. Também Alemão que é vem. simples, né? É simples. A gente tem uma certa dificuldade aí com línguas estrangeiras. Mas, assim, então o doutor Daniel vem trazer, tá, a visão dele também, e nos bastidores aqui a gente já tinha, o doutor já tinha trouxe, né, outras questões aí que essa vêm impactar no serviço público. Tá? Rogério, por favor. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, doutor Daniel. Bom dia, Elias. Todos os membros aí da Federação Municipários do Estado do Rio Grande do Sul. É uma alegria representar o Chicão nessa data, num tema tão importante e tão sensível. O STF, nessa ADI 2135, só demorou 27 anos aí para concluir o julgamento, né, doutor? E essa insegurança trouxe, inclusive, duas disposições do artigo 39 na Constituição. Permaneceu o artigo 39 da redação antiga e estava lá o novo também. E essa medida cautelar de 2007, que manteve, então, até os dias atuais, esse regime jurídico único no conceito da antiga redação, já dá para dizer antiga redação, porque a ata do STF já saiu dia 11, né? Nos preocupa bastante, Elias, doutor Daniel, essa decisão do STF, né, por 8 votos a 3, na verdade, né? Então houve essa divergência. Mas eles debateram basicamente a respeito da constitucionalidade, ou da legalidade, ou dos procedimentos, não adentraram no mérito, se isso era bom, se era ruim para a administração. Claro que teve ali os seus comentários nos votos, né, da importância da flexibilização das contratações, dando um pouco mais de autonomia aos entes, né, aos estados e municípios e o DF, para decidir o que querem e como querem contratar os seus servidores. Atualmente nós temos já, Elias, seletistas, inclusive lá da DCT, do artigo 19 da DCT, ainda temos servidores seletistas estáveis, né? E alguns ainda remanescentes sem estabilidade. É interessante isso. E temos também contratações, terceirizações, processos simplificados. Então, hoje a administração já existe isso, né? Agora, o que nos traz uma grande preocupação é a possibilidade de trazer concursos públicos por um regime jurídico que não seja o estatutário, digamos assim. Porque, na verdade, e o doutor, espero que concorde comigo, se não concorda, a gente pode abrir uma divergência, né? O STF não falou que é seletista. Ele apenas disse que não existe mais regime jurídico único. E aí pode surgir nesse imbróglio, quem sabe um híbrido, quem sabe uma nova proposta, né? Então, eu acompanho o entendimento do doutor Ubirajara, que é casado, né? Que também é um professor, e bastante interessante, recomendo inclusive o pessoal acompanhar ele, que é muito consciente do que o STF falou ou não falou. E nós temos que desmistificar muitas coisas, né? E eu, com certeza o doutor Daniel vai trazer essa questão da estabilidade, perdemos, não perdemos, a modulação, né? Ex nunc, dá para ele falar isso, e a gente vai complementando. Mas nos traz uma grande preocupação, principalmente, Elias, na questão previdenciária. Nós temos regimes próprios de previdências em muitos municípios e muitos estados. O que vai acontecer com as contribuições previdenciárias com a chegada desses novos servidores? Sabendo que hoje a legislação não permite que servidores não estatutários, né, ou melhor dizendo,
que empregados públicos ou contratados, né, porque servidor público é só o do cargo efetivo, esses que não são servidores públicos, podem contribuir ou não para o regime próprio de previdência? O entendimento é que não podem. Eles vertem as contribuições lá para o regime geral de previdência, e isso enfraquece cada vez mais os regimes próprios de previdência, que já estão passando por dificuldades, e tanto estão passando por dificuldade que tem essa aí a PEC 66, né, que por sorte nossa, nós conseguimos que o relator entendesse pela inconstitucionalidade da aplicação das regras previdenciárias dos servidores da União aos estados e municípios. E espero que o plenário também da Câmara Federal continue entendendo pela inconstitucionalidade e fulmine o artigo 40A e o artigo 3º da PEC 66. Mas eu vou deixar para o doutor Daniel e a gente vai complementando, se possível. Obrigado. Isso. Doutor Daniel, só antes do doutor Daniel falar, a DIN ainda terá regulamentação, né, gente? Então, nós temos que ficar bem atentos aí para a regulamentação dela, creio que seja via Câmara dos Deputados, para a gente saber, né, se vai ser sistema híbrido, como falou o Rogério, ou vai ser CLT, mas é o que mais nos preocupa hoje, é a questão dos RPPS, que a receita do RPPS para os novos concursados, né, passa para o regime geral, né, para o INSS. Isso traz um prejuízo aí de médio a longo prazo para os nossos regimes de previdência. Doutor Daniel, a palavra está com você. Tá bom. Obrigado, bom dia Elias, bom dia Rogério. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os trabalhadores que contribuem com seus sindicatos, com a sua mensalidade, que apenas por causa deles e pela contribuição deles, também já que nós não temos mais imposto sindical, esse programa pode ser feito. A construção da luta dos trabalhadores passa também pela sindicalização. Bom, o que é a DIN? A DIN é uma ação direta de inconstitucionalidade, onde o Supremo, o Tribunal de Justiça, diz o seguinte: o ato é nulo desde o começo, que é o ET de Varginha, é a ex-tunc. O ex-nunc é daquela data para frente. O regime estatutário, ele veio como uma forma de dizer para os trabalhadores que seria melhor que o CLT. Eu tenho uma posição que o melhor regime para os servidores públicos é o híbrido. Por quê? O cara se aposenta, não tem FGTS. O que nós temos nesses regimes próprios? Por exemplo, nós temos a hora extra, que para os CLTistas, pela súmula 264, pela jurisprudência do TST, tem que entrar o adicional por tempo de serviço e a insalubridade. Nos estatutários, 90% é apenas o salário. Bom, a decisão do Supremo, ela disse que é daqui para frente. O que nós vamos fazer? A decisão do Supremo, ela vai ter que sair o quê? Um acordo. Isso aqui é um livro. Eu só vou saber o conteúdo dele depois que eu ler. Nós só podemos interpretar a decisão do Supremo a partir da publicação do acórdão, que é o livro da decisão, vamos dizer assim, né? Quanto aos regimes próprios, os regimes próprios vão quebrar, vamos ser sinceros, porque 90% não usa a súmula vinculante 33, que tem que ter aposentadoria especial para o servidor público, e agora veio a pá de cal. E a grande discussão é a seguinte: a previdência complementar, ela vai ser feita pelos sindicatos ou vai ser feita pelo regime próprio? Porque o Supremo agora diz que os CLTs podem ser servidores públicos, e como é que vai ser essa adequação? A norma tem que ser adequada, dos regimes de previdências tem que ser adequada para a previdência complementar dos servidores. E se o município não fizer, o servidor vai se aposentar, vai ter o prejuízo e o município vai sofrer uma ação porque ele causou um prejuízo aos servidores. Então, o tema é bem mais complexo, mas vamos pensar aí. Vamos lá, Rogério, tu nos colocasses as vantagens do regime estatutário. Eu sou um grande crítico do regime estatutário, eu gostaria também de conversar isso contigo. Sim. Por exemplo, por favor, vamos dialogar.
Isso é importante desenvolver as ideias, né? Alguns dizem que o regime híbrido seria o ideal, que poderia pegar o melhor dos dois mundos, né? Mas tem uma situação bem importante, doutor, na questão dos cargos típicos de Estado, né? Esses vão continuar estatutários, né? Os cargos executivos. E agora os outros cargos poderiam ser seletistas. A minha preocupação básica, também, além do plano de carreira, é nós termos aí 2 servidores, né? Um que é estatutário e o outro que é seletista, sentado, vamos dizer, ao mesmo lado ou trabalhando juntos, com planos de carreiras diferentes, né? Com formas de contribuições diferentes. Isso, com certeza, vai ter que haver uma grande regulamentação, né? E espero que o STF, num embargo de declaração, quem sabe, né, exponha isso. E quem sabe, doutor, o Congresso Nacional propõe uma emenda constitucional para manter o antigo artigo 39 da Constituição, a redação do artigo 39. Também é possível. Nesse sentido, em razão do plano de carreira, a razão do que ter também licença-prêmio, triênios, 15 anos, 25 anos, quinta parte, sexta parte, tem cada município estabelece o seu, né? E ter a chamada estabilidade traz uma vantagem sobre o estatutário. E também de ter um regime próprio de previdência. Nós não sofremos as agressões tão grandes de uma decisão da União. Né? Então, nesse sentido, eu entendo que é melhor. É claro que nós não temos fundo de garantia, né? Não temos outras situações. A estabilidade, para mim, é uma garantia para o servidor contra o arbítrio, né, e o desgoverno dos gestores. E chegar e dizer, olha, tua produtividade não está boa, eu não concordo mais com isso, vai embora porque trocou de governo. Então, é nesse sentido que a estabilidade é boa para o servidor. Mas para o bom servidor, a estabilidade, ela praticamente deixa de existir, porque ele cumpre suas tarefas, cumpre suas funções bem e procura sempre bem servir a comunidade. Já o seletista tem uma situação bem peculiar, né? Tem essa situação que não tem a garantia do artigo 41 da Constituição Federal, que lá diz que é só os estatutários. E, por óbvio, né, numa decisão arbitrária do gestor, aí pode-se judicializar uma ação para garantir o emprego público que é vinculado à CLT. Isso, bom, mas tem algumas funções, né, gente, que nós chamamos função de Estado, e também aquelas funções que o servidor tem poder de polícia administrativa, que é o caso de fiscais tributários, fiscais de trânsito, né? Então, eu acho que essas funções não poderiam ser contratadas por meio de CLT, por exemplo. Então, teria que ter a estabilidade até em função do próprio exercício, né? Mas quem vai dizer isso, Elias? Quem diz isso? Pois é o que a gente espera que na regulamentação, e a gente vai ficar acompanhando isso, né, se estabeleça, porque isso cria uma insegurança jurídica até mesmo para o servidor que está ali fazendo a sua função, né, de fiscal de trânsito ou fiscal tributário. Bom, primeiro, todas as leis orgânicas trabalham o conceito de servidor público. Servidor público é um conceito amplo. A doutrina, seja, né, Eli Lopes Meirelles, outros autores, eles são bem claros. Servidor público abrange seletistas e estatutários. Certo? O Supremo já definiu a questão nos Correios que tem que haver fundamentação do ato administrativo, ou seja, não é tu tá na rua, tá aqui teu aviso, não. Tem que ter a fundamentação. Nós temos, por exemplo, lá em Sapucaia, a Fundação Pública de Direito Privado, que é em Esteio também, aonde a própria lei municipal ela traz a regulamentação de como deve ser feito o processo administrativo. Né? Então, essa situação de que o estatutário, o CLT não pode ir para a rua, não é bem assim. Segunda situação, vai ser do interesse das administrações repassar as pessoas para o regime CLT, porque, numa perspectiva de longo prazo, por problemas de gestão, os fundos de previdência vão ter problemas, porque foram feitos parcelamentos, não está sendo cobrada sobre insalubridade, horas extras, apesar da reforma da Previdência falar que tem que ser cobrada a contribuição previdenciária, que isso configura a renúncia de receita, que é crime previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outras coisas, mas isso vai ser um outro programa, né? Senão nós vamos se desfocar. Então, a nossa
por exemplo, nós temos, em relação ao plano de carreira, existe uma questão que a administração pública ela tem que seguir o princípio da legalidade e da razoabilidade. Em Sapucaia, por exemplo, nós temos o mesmo plano de carreira para os CLTistas e para os estatutários, com leis municipais diferentes, de diferentes números. Por exemplo, a gente tem lá em Sapucaia avanços, gratificação adicional e licença-prêmio previstos em leis para os CLTistas. Por quê? Porque antigamente o regime era CLTista. Então, nós vamos ter que fazer uma viagem no tempo e ver a legislação anterior à instituição do regime jurídico único. E isso também é muito importante, né? Então, eu vejo essa discussão, essencialmente, que o regime jurídico único veio com um objetivo de retirar direitos. Nós temos situações que tem municípios, aqui no Rio Grande do Sul não, mas em outros estados, que não tem regulamentação de insalubridade. Ou aqui tem regulamentação de insalubridade no regime próprio e põe os graus de insalubridade, em vez de ser 10, 20, 40, como é no regime CLT, põe 5, 10 e 12. Ou seja, se desconstitui um direito, né? Então, eu acredito que a construção deste processo nos municípios vai se dar pelos trabalhadores e baseado em quê? Uma questão essencial. Como a gestão pública vai ser efetiva, como a gestão pública vai seguir o princípio da economicidade e vai dar certo, vamos dizer assim, se os salários são baixos e se não tem um plano de carreira atrativo. Que tipo de mão de obra o gestor público vai atrair? E como é que vai ser o Estado eficiente que os próprios neoliberais colocam? E eu particularmente quero um Estado eficiente, porque quanto mais eficiente o Estado, menos imposto eu vou precisar pagar. Eu acho que é uma luta de todos, mas vamos deixar vocês falarem também, né? Doutor, olha, a pauta que o senhor colocou é espetacular. Olha só como nós lutamos na questão da NR16 agora para os agentes de trânsito, porque eu sou agente de trânsito de carreira, né? Esperamos essa regulamentação de trazer o direito à periculosidade dos agentes de trânsito que já existe para o seletista. Aí, veja, a saúde da pessoa humana, né, do ser humano, é a mesma, seja seletista, seja estatutário, com regramentos diferentes. A insalubridade, para quem limpa banheiros públicos, existe já simulado, né, existe uma organização já legal que diz que é 40% para aquelas pessoas que limpam banheiro público. Para o seletista está regulamentado. Para o estatutário, uma peleia, para dizer que é 20%, 30%, 40%. Então, assim, a CLT com certeza garante alguns direitos, e também por ter uma gama, quem sabe até maior, de profissionais trabalhando inseridos na CLT, né, e tem uma proteção maior. E, com certeza, seria o adequado nós tratarmos a saúde do trabalhador da mesma forma se é seletista ou estatutário. Trazer, como eu falei no início, né, o melhor dos dois mundos para o regime estatutário, o que prevê a CLT. Eu tenho uma preocupação, doutor, a respeito da questão da CLT, porque nós lutamos tanto contra a PEC 66, né? E a PEC 66, ela traz a previsão dos 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher, né? Média de 100% das contribuições, né? Da média de 100% das contribuições. E que automaticamente esses contratados pela CLT, vertendo as contribuições para o regime geral, estariam inseridos. Hoje nós defendemos a nossa RPPS aqui no município de Ijuí, um grande abraço para todos os servidores do município de Ijuí, estatutários ou não, porque nós temos aí também uma gama, né, de contratos, né, de formas de contratações. Nós temos aí uma previsão de 60 anos para o homem, 55 para a mulher, com redução sempre de 5 anos para o magistério. E nós temos a questão da contribuição somente a partir do teto do regime geral, né, dos inativos. Então, os cientistas, quando são contratados pela CLT, eles já sabem a idade, 65 para homem, 62 para mulher. Então, aí já começa um ponto negativo, doutor, e isso eu acho que o senhor deve concordar comigo. Em tese, sim, porque, pensa bem, tem essa situação, sim, mas o teu município já fez a reforma da Previdência? Já fez ou não? Nós vamos agora... Então, nós estamos falando do mundo anterior à reforma da Previdência, falta fazer.
Mas aí, o teu município cobra a contribuição previdenciária sobre as horas extras? Não. Teu município cobra sobre a insalubridade? Também não. Nenhuma verba temporária, né? Ah, pois é, só que a última reforma da Previdência não de forma clara diz o seguinte: as parcelas de natureza temporária incidem, e não colocou isso na reforma. É uma norma de eficácia plena, ou seja, está ali, a partir daquele momento, tem que pagar. Aí o que vai acontecer no regime estatutário? O João é guarda municipal, trabalhou 35 anos fazendo hora extra e adicional noturno, aquilo ele comprou o leitinho das crianças, né? Comprou a sua cervejinha e o leitinho das crianças. Aí ele se aposenta, ele não vai poder comprar mais o leitinho dos netos, nem a sua cervejinha, por quê? Porque não tem mais aquela parcela porque não foi cobrado. Quanto à questão dos CLTistas, nós podemos ter previdência complementar. Nesta previdência complementar, vai se poder modular a forma do benefício. E será que a forma do benefício não poderá ser maior que o do regime estatutário? Não sei. Nós temos que trabalhar isso. Nós podemos, dentro da previdência complementar, estabelecer. Olha, eu, quando sair, a renda do INSS vai ser tanto, vai ser complementado em tanto. Entende? Nós temos toda essa situação. Hoje, tu, como estatutário, quando tu te aposentar, o que tu vai levar do município? Nós aqui em Ijuí, nós não levamos essas verbas temporárias, né? Desde 2019. Houve a incorporação dos percentuais até 2019 do que era incorporável. Tipo adicional noturno, insalubridade. Incorporávamos aí a média de 3% ao ano até 2019. De 2019 para frente não se incorpora. Mas lembrando, doutor, que há possibilidade de incorporação dessas verbas temporárias desde que a legislação municipal regulamente. Então, sim, se mas você aí quer... nós temos... Sim, desculpe. Tu pode incorporar elas ao salário, ok? Só que no momento que tu incorpora elas ao salário e o salário não tem um reajuste, elas vão virar centavos, peanuts, como se fala em inglês, né? Cents. Então, voltando, no regime estatutário, tu se aposenta, tu não leva o teu fundo de garantia. Não tem. Certo? Então, nós temos que verificar uma questão de longo prazo. Por isso que a gente defende o melhor dos mundos. Que tenha as garantias da CLT, que tenha a previdência complementar e a garantia de emprego. Certo? Por quê? Porque como é que nós vamos ter uma administração pública eficiente se de 4 em 4 anos nós trocamos todos os funcionários? Um exemplo, tá? Como é que nós vamos ter uma administração que o servidor não tem a segurança de poder trabalhar? Então, eu acredito que nós temos que fazer essa discussão, trazer as garantias que temos dos estatutários ao regime CLT, trazermos esta previdência complementar ou uma complementação de aposentadoria e regularmos isso também no regime próprio. No Instituto de Pensões, por exemplo, em São Leopoldo tem o IAPS, poderia o IAPS cuidar dessa previdência complementar, gerir essa previdência complementar. Né? Aí nós temos uma outra discussão, que é quantos municípios têm institutos que isso não sai do caixa da prefeitura? Porque se está no caixa da prefeitura, como vai ficar esse dinheiro? Né? É o que a gente define um instituto próprio. Então, isso são... A gente está viajando, porque a gente não... O Supremo não aplicou o acórdão, que é o nosso livro para a gente ler. Então, a partir do acórdão, nós vamos fazer. Mas, uma proposta de encaminhamento que eu faço é que, a partir do acórdão do Supremo, a gente vá defender a regulação para os trabalhadores CLTistas que forem admitidos da Previdência Complementar, que o Ministério da Previdência já faça
essa modulação, essa modificação da norma. Aí nós vamos entrar numa questão muito importante, que nós, além dos sindicatos, temos a federação e a confederação. E quem vai lutar pelos trabalhadores lá em Brasília, vai nos gabinetes, é o pessoal da confederação. E a confederação e a federação só existem por causa do sindicato e da contribuição de quem é filiado. Então, se tu não é filiado ao teu sindicato, dá uma pensada nisso, tá? É a tua luta que vai modificar. E essa modificação vai ser uma modificação que vai impactar tanto a tua vida como a vida dos teus filhos e dos teus netos, se tu tiver netos ou netas, né? Então, fazendo uma digressão mais longe, né, pessoal? Sim. E, doutor, eu gostei da sua tese. Gostei da tese. E até esse regime híbrido é bem interessante. E tu sabe que eu espero, assim, ó, que os municípios, eles possam manter sempre o diálogo, né, os municípios e estados, manter sempre o diálogo com os seus sindicatos, com as suas representações, para, antes de publicar um edital de concurso público, né, seja debatido o que é melhor para o sistema previdenciário e o melhor para os servidores e o melhor para o serviço público. Chegar num equilíbrio. Né? Assim como existe o equilíbrio financeiro e atuarial nos RPPS, né, também deve existir um regime, um equilíbrio no regime jurídico, né, seja ele estatutário, híbrido ou contrato administrativo. E é bem importante aí as ações dos sindicatos, de conversar com os gestores, né, de não aceitar de forma muito passiva umas modificações que venham trazer prejuízo para o serviço público e para o servidor. Aí nós temos... Oi? Muito importante o que o Rogério falou aqui da questão do diálogo, né, dos gestores, dos sindicatos, principalmente nesse momento que nós estamos aí, né, de novos gestores assumindo a partir do dia 2 de janeiro, né, com todas essas mudanças que estão aí. Então, o diálogo agora é fundamental, que se mantenha, que se fique muitos gestores assumindo que não conhecem os municípios que têm o regime próprio de previdência, não conhece o regime, não sabe bem como funciona, e, na verdade, ele vai enxergar primeiro o que é aquele passivo, né? E aquela alíquota suplementar que só aumenta, né? Então, é a preocupação dos gestores. Então, tem que conversar com os sindicatos, tem que conversar com os conselhos, né, desses RPPS, com os conselheiros, buscando, né, ter uma visão geral, né, uma visão clara do que da importância que tem os RPPS para os servidores, né, e também que quando for fazer novos concursos aí, né, que se faça essa discussão, né, do que é melhor para o serviço público municipal, para as contas do município e para o servidor como um todo, né. Doutor? Eu vejo da seguinte forma, eu vejo, já que nós entramos, temos alguns municípios, por exemplo, o município de Esteio, ele pagou ano passado apenas 30% dos precatórios, esse ano fez Câmara de Conciliação, não pagou os acordos, e muitos municípios, os prefeitos vão pegar, talvez, bloqueios de contas públicas por não pagamento de precatórios. A nossa ideia a gente implantou isso lá em Sapucaia, onde o novo gestor, que se reelegeu, ele foi muito aberto para conversar. Então, nós conseguimos, conversando com ele, superar aquela súmula vinculante 15 e 16, que diz que tu tem que somar tudo para chegar no salário mínimo, que o salário mínimo, o Supremo diz que salário mínimo não é o teu salário básico, é a tua remuneração, é salário, insalubridade, mais adicional por tempo de serviço. Aí a gente, prefeito, nós já tivemos essa discussão em 2006 com outro prefeito, teve a lei, o Tribunal de Contas não encheu o salário, não apontou, não fez nada, né? Aí demos a lei, passou, e os trabalhadores ganharam mais do que o salário mínimo como base. Ganharam um pouquinho mais que o salário mínimo como base. Então, esse é um exemplo de diálogo que nós podemos trazer. Lembrando que as ações judiciais, elas demoram, mas quando elas voltam, existe uma coisa chamada direito de regresso do cara que causou prejuízo. Isso
Nós podemos fazer um programa sobre isso, nós podemos estimular esta cultura, né? Porque isso é muito importante, porque o objetivo dos sindicatos e o objetivo dos trabalhadores do setor público é ter um setor público eficiente. E como nós vamos ter isso? Com respeito aos direitos dos trabalhadores, dos direitos dos munícipes e todos juntos. Eu acho que o objetivo é todos juntos chegarem a esse fim. Então, eu tenho 30 anos de advocacia, né? Eu faço negociações coletivas, nós já tive situações que nós tivemos que ocupar prefeituras para poder abrir uma mesa de negociação. Então, hoje já está havendo uma nova cultura negocial no setor público, negocial no sentido de fazer negociação coletiva, né? De trazer aquela convenção da OIT, a 198, não me lembro de cabeça, que trata da... que ela tem uma convenção, uma convenção da OIT que trata isso. Então, como é que a administração quer ser moderna, quer ser uma administração em ESG, nisso, né, com ISO 24000 de relações sociais, mas se ela não cumpre nem as normas básicas de negociação coletiva da OIT. Então, é necessário esse avanço. E nós estamos aqui para avançar. Por quê? Quem é o maior interessado no equilíbrio das contas públicas? Os trabalhadores do setor público. Por quê? Porque os trabalhadores do setor público, eles têm a consciência de que se o Estado, se o ente público for eficiente, vai sobrar mais dinheiro. Sobrando mais dinheiro, pode-se trazer benefícios para a população e uma remuneração condizente para os servidores públicos, para que a iniciativa privada não pegue aquela mão de obra qualificada e leve embora. Essa vai ser a grande discussão do setor público com as políticas de arrocho salarial, porque muitos gestores já está se vendo isso. Nós abrimos concurso e ninguém quer. Também olha a tua remuneração, cara. Prefeito. Como o senhor acha que um técnico qualificado para esse setor, quanto é que ele ganha no mercado? Ele ganha tanto. Então, pelo menos, o senhor paga no 80%, 90% que o mercado paga, porque daí o senhor vai ter quinquênio, vai ter como trazer isso para dentro. Né? Esse também é um grande recado aos nossos estabilidade, né, gente? Então, sem estabilidade aí, com certeza, a gente iremos perder aí bons profissionais de mercado para que se execute um bom serviço à sociedade, que é essa a finalidade do serviço público, né? Entregar um bom serviço lá na ponta, né? Para o contribuinte. Bom, gente, nós temos assunto aqui para a manhã toda, né? E o nosso programa aqui, a gente passou um pouquinho, se deu um pouquinho ali do nosso tempo, porque a ideia do programa é um programa compacto, né, que o pessoal consiga assistir aí no seu intervalo, né, ou fazendo alguma outra tarefa ali que permita assistir o programa e levar a mensagem aos nossos colegas municipais. Infelizmente, né, vamos encerrando aqui. Eu gostaria que o Rogério, para quem não conhece, o Rogério é presidente dos sindicatos municipários de Juí, né, e vem nos ajudando muito na federação, né, acompanhando a tramitação da PEC 66 e de outras legislações aí, né, que estão sendo analisadas, apuradas, discutidas, né, no âmbito do Congresso Nacional. O doutor Daniel também advoga lá nos sindicatos municipais de Sapucaí do Sul, também vem nos auxiliando muito, né, nessas questões do direito. Gente, a gente vai precisar muito de vocês, tá? Clicando aqui no nosso canal do YouTube, trazendo comentários, né, a respeito dessa live, tirando as dúvidas, né? A gente estamos à disposição aí para sanar as dúvidas que vocês tiverem, e nos ajudem a divulgar esse canal, até para chegar a todos os servidores
municipais aí do Rio Grande do Sul e também, por que não, do Brasil, né? Gente, muito obrigado, Rogério. Eu que agradeço. Eu só gostaria de dizer um último recado para todos os nossos colegas aí, amigos que estão assistindo. Não se desesperem, tá? Não se desesperem. O STF apenas disse que é constitucional o artigo 39. Há muita regulamentação para tratar, há muitas leis e normas aí para serem desenvolvidas ao longo do processo. Há muitos debates, há muita construção, tá bem? Não se desespere. Atuais servidores também, pelo efeito modulador do STF, não são atingidos, tá? Não há transmudação de regime, tá bem? Tranquilidade, pessoal, vamos trabalhar junto. Eu agradeço a federação, agradeço a ti, Elias, agradeço ao doutor Daniel pelo convite e a participação, e contem sempre conosco. Certo, doutor Daniel, por favor, suas considerações finais. Bom, obrigado pela oportunidade de participar. Como o Rogério falou, tem muita água para passar debaixo da ponte, e o importante é a gente ampliar o conhecimento, e com a tecnologia a gente está fazendo isso. Então, eu queria pedir para cada um, visse esse vídeo, achou legal, passa nos teus grupos de WhatsApp, compartilha, tá? Porque dessa forma nós vamos estar auxiliando a luta dos trabalhadores, em especial o conhecimento. O conhecimento é transformador. Obrigado. Obrigado, gente. O doutor Daniel, né, assim como o Rogério, vamos convidar outras vezes aqui, tem muitos assuntos para tratar, né? Ao longo desse ano, do ano passado, esse ano nós tratamos aí de PEC 32, PEC 38, depois veio a 66, e agora a surpresa dessa ADIM 2135 aí. Nós não temos descanso, né, gente? A gente está aqui no feriado, né, fazendo esse programa para trazer as informações para os nossos colegas municipais. Gente, Elias, mais uma vez, se me permite, última parte, olha só um tema para nós debatermos no setor municipário. Agora, estão buscando o fim da escala 6x1. Inclusive, o governo federal está simpático com essa situação, né? Vamos considerar que seja aprovada. Quais serão os efeitos dessa situação da escala eventual de 5x2 ou 4x3 no serviço público? Acho que é uma pauta bastante importante, é incipiente, com certeza, não tem nada formalizado, né? Mas dá um bom debate. Ótimo debate. Ótimo debate. Ótimo debate, em especial pelo tema 514 da repercussão geral. E eu não vou falar aqui, olha, digita no Google e vê o que é tema 514. Já fica esperando pelo nosso programa que vai sair. Vai ser sim. O pessoal coloca aí nos comentários, gente, tá? Dúvidas, sugestões também de temas, coloque aí, que a gente tem muita coisa para debater ainda, a gente tem muita coisa para falar aqui, né? E é isso que a finalidade do nosso programa, que é levar informações e esclarecimentos aos nossos colegas. Obrigado, gente. Um ótimo feriado para vocês e até o próximo Sextou Municipário. Até lá. Tchau, tchau. Valeu.